Capítulo 780, Confirmação Tradução. Júnior Revisão. Azel Padrim Xaxá. O trio de pequenos reis apareceram lentamente do outro lado do altar. No final, eles pararam a certa distância de Lindong. O rosto de Wang Kang era indiferente. Somente quando ele viu Ling Qingzu ao lado de Lindong, um leve distúrbio apareceu em seus olhos. Entretanto, logo depois, seus olhos se tornaram cada vez mais escuros e solenes ao olhar fixamente para Lindong. Lindong, parece que nem mesmo os céus desejam dar-lhe um tempo fácil. Quanto tempo se passou? Pensar que você realmente se entregou diretamente na nossa porta. O olhar do pequeno rei Trovão Leikia estava cheio de ressentimento amargo quando olhou fixamente para Lindong. Sua expressão ainda era um pouco pálida, no entanto, era muito melhor do que antes. Claramente, ele tinha trazido consigo algum remédio de cura extremamente eficaz. O olhar do pequeno rei espírito Ling Zhen também era um pouco sinistro quando ele olhava fixamente para Lindong. O leque dobrável em sua mão tremia suavemente. No geral, ele parecia que tinha vindo com más intenções. Lindong olhou para o trio de Wang Kang quando sua expressão ficou um pouco feia. Claramente, ele não esperava realmente encontrá-los aqui. Definitivamente, essa não era uma situação ideal para ele. Se o trio juntasse forças, seria definitivamente muito difícil. Sua capacidade de localizar este lugar realmente me surpreendeu e Wang Kang olhou para Lindong. Ele não atacou imediatamente. Ao invés disso, ele apenas falou como uma voz indiferente. Eles foram incapazes de chegar rapidamente a este lugar porque tinham muita informação relacionada ao antigo esconderijo do céu ardente. Entretanto, Wang Kang não esperava que Lindong chegasse de fato a este lugar logo após a chegada deles. É aqui que está localizado o ponto central que controla esta formação, certo? Lindong encolheu de ombros. Seu olhar voltou-se para aquele grande altar de pedra enquanto ele falava. Os olhos de Lindong se estreitaram um pouco quando ele avaliou o grande altar de pedra. Seu dedo passou involuntariamente pela palma da mão. Ele podia sentir que o talismã de pedra dentro de seu corpo estava emitindo uma flutuação estranha neste momento. Este altar. Lindong levantou a cabeça e seu olhar se voltou para o céu acima do altar. O espaço parecia ter uma cor vermelha brilhante. Seus olhos brilharam como se ele sentisse algo. Qingzu, como você está? Enquanto Lindong observava a área, os olhos de Wang Kang se voltaram para Ling Qingzu quando um sorriso gentil surgiu em seu rosto. Embora ele não fosse muito bonito, seu rosto tinha um sentimento único. Quando ele sorria, dava uma sensação revigorante. Ling Qingzu inclinou sua cabeça. Ela olhou de relance para Lindong ao seu lado e disse: "O irmão sênior Wang Kang sabe onde estamos agora. Esta é a matriz do céu ardente do antigo esconderijo do céu ardente. É a guardiã do esconderijo antigo. Todo mundo que entrar no esconderijo antigo cairá nesse dispositivo do céu ardente. No entanto, essa matriz ainda não foi ativada. Caso contrário, nem nós mesmos conseguiríamos chegar a esse lugar." Wang Kang falou com um sorriso no rosto. Matriz do céu ardente. Os olhos de Lindong estavam ligeiramente focados. Esta formação já era tão poderosa antes de ter sido ativada? E se ela fosse ativada? Quão poderosa seria então? Atualmente, todos os que entraram no antigo esconderijo do céu ardente estão aprisionados nesta matriz. Não se preocupe, Qingzu. Depois de assumir o controle da matriz, garantirei que os discípulos do Palácio da Suprema Pureza dos Nove Céus não sofram nenhum dano. Wang Kang riu. É claro que algumas criaturas que não sabem apreciar a bondade provavelmente serão queimadas em cinzas nesta matriz do céu ardente. Lei Qian riu sinistramente. A expressão de Lindong ficou imediatamente sombria e fria quando ele ouviu estas palavras. Seus olhos estavam maliciosamente escuros ao olhar para o trio Wang Kang e dizer: "Se algo acontecer aos meus discípulos da seita do Dao, temo que seus discípulos do portão Yuan podem esquecer a chance de saírem vivos desta região única do diabo." Palavras tão arrogantes. Mesmo Zhou Tong naquela época não era tão arrogante quanto você. Quem você pensa que é? Os olhos de Ling Zhen ficaram frios quando ele riu friamente.
É inesperado que você ainda tenha a coragem de proferir palavras tão arrogantes neste momento. Não me diga que você acha que você realmente possui as qualificações para se comportar de maneira tão arrogante. Um sorriso frio também surgiu no rosto de Wang Kang enquanto ele olhava para Lin Dong e zombava. Chefe, vamos acabar com este pirralho aqui para evitar mais problemas. Lei Qian riu sinistramente. Seus olhos estavam cheios de amargura e ressentimento. Um arrepio tremulava dentro dos olhos de Wang Kang. Imediatamente, ele acenou levemente. Agora que Lin Dong tinha por coincidência caído no colo deles, era a melhor oportunidade para acabar com ele. Uma intenção assassina surgiu dentro dos olhos de Lei Qian e Ling Zhen quando eles viram Wang Kang acenar com a cabeça. Seus corpos se moveram imediatamente e entraram em uma formação de semicírculo, cercando Lin Dong no processo. Pelo jeito, eles pretendiam unir forças rapidamente com Lin Dong. A expressão de Lin Dong afundou um pouco enquanto ele observava a cena, enquanto o poder Yuan dentro de seu corpo começou a circular. Com sua força atual, uma batalha contra Lei Qian sozinho já era difícil. Agora que os três pequenos reis do portão Yuan iriam unir forças, independentemente de quanta confiança ele tivesse, ele sabia que isso não seria fácil. O trio Yuan Kang flutuou no ar. Uma flutuação extraordinariamente majestosa de poder Yuan se espalhava lentamente à medida que uma forte pressão cobria Lin Dong. Lin Dong acenou com sua mão e um cadáver demoníaco apareceu na sua frente. Agora que chegou a esse ponto, era provável que ele tivesse que usar seus vários trunfos. Assim que Lin Dong pegou o seu cadáver demoníaco e se preparou para uma briga maciça com os três pequenos reis, uma brisa perfumada soprou atrás dele. Ele ficou surpreso ao ver Ling Qingzu de repente se mover para ficar na frente dele. Qingzu? O que isto significa? Wang Kang exigiu como uma voz profunda. Seus olhos mudaram quando viu Ling Qingzu em pé na frente de Lin Dong. Irmão Sênior Wang Kang, a razão pela qual pude chegar a este lugar é porque Lin Dong estava liderando o caminho, portanto, lhe devo um favor. Portanto, se você deseja atacá-lo agora, temo que não poderia ficar de braços cruzados. O véu de Ling Qingzu tremeu um pouco. Sua voz fria parecia ter suprimido até mesmo o calor deste lugar. Quando aquela voz sedutora foi transmitida aos ouvidos de Lin Dong, até mesmo ele ficou atordoado. Claramente, ele não esperava que Ling Qingzu realmente desse um passo à frente voluntariamente. Além disso, sua razão para ajudá-lo claramente não possuía muita convicção. Isto porque Lin Dong ainda lhe devia de 5 anos atrás. A expressão de Wang Kang gradualmente se tornou extraordinariamente sombria e solene. Parecia haver um relâmpago de fúria que surgia no fundo de seus olhos. Ling Qingzu tinha realmente dado um passo à frente para proteger Lin Dong. Isto foi claramente um golpe para seu eu normalmente indiferente. Ling Zhen e Lei Qian também olharam para Wang Kang neste momento. Eles estavam claramente cientes de que ele gostava de Ling Qingzu. Embora não tenha havido progresso entre os dois durante esses 2 anos, Wang Kang, sem dúvida, viu Ling Qingzu como sua mulher. No entanto, Ling Qingzu havia se adiantado para proteger Lin Dong. Os dois trocaram olhares antes de rirem friamente. Eles sabiam que poderia ainda acabar tudo bem, se a Ling Qingzu não desse um passo à frente. Agora que ela deu, era provável que Wang Kang definitivamente matasse Lin Dong. Lin Dong, você vai se esconder atrás de uma mulher? Wang Kang olhou para Lin Dong de uma maneira sombria e solene, enquanto ele dizia lentamente. Os olhos de Lin Dong estavam um pouco escuros. Ele suspirou suavemente um momento depois, antes de passar lentamente por Ling Qingzu. Ling Qingzu franziu levemente as sobrancelhas enquanto observava Lin Dong passar por ela. Ela falou como uma voz fraca. Após esses 5 anos de treinamento, você deve entender a importância da sobrevivência, ainda mais do que eu. Ser firme por um momento pode salvar seu orgulho, mas do meu ponto de vista, você está sendo extremamente míope. É provável que tenha que retirar o elogio que lhe dei anteriormente. Os passos de Lin Dong pararam. Ele contemplou silenciosamente por um momento antes de se virar. Ao olhar para o rosto velado, que poderia causar a queda de um país, ele respondeu sorridente. Você não me perguntou como fui capaz de chegar a este estágio de força em apenas 5 anos?
A resposta é muito simples. Foi porque eu disse a mim mesmo na época que só me permitiria ser salvo por uma mulher, naquela única vez. Além disso, eu não gosto de agir como um idiota. Sei o quão poderosos são os três. No entanto, você também deve saber que o eu atual também não é mais aquele sujeito fraco de 5 anos atrás. Se eles quiserem me matar, o preço a pagar será tão caro que não poderão arcar. Ling Qingzu olhou para o jovem enquanto um sorriso aparecia em seu rosto. Seus dentes brancos perolados morderam gentilmente seus lábios. O jovem da época era mesquinho e fraco. Quando enfrentou um Ling Langtian contra o qual ele não podia lutar, ele escolheu engolir seu orgulho e suportar a humilhação. No final, porém, ele deixou a realidade dizer a essas pessoas que aquele que tem o riso final, foi o que teve mais sucesso. A razão pela qual ela demonstrou compaixão por Lin Dong e desistiu de matar este jovem, que a havia desonrado, não foi porque ela havia descoberto um potencial impressionante dentro dele. Tampouco foi por pena. A maior razão foi por causa da tenacidade que este jovem demonstrou quando foi incapaz de lutar contra Lin Langtian. Ela podia ver o sucesso atual de Lin Dong. Entretanto, por suas palavras, ela também podia sentir as várias amarguras escondidas dentro daqueles anos de treinamento. Os olhos claros de Ling Qingzu caíram um pouco quando ela retirou as emoções complicadas dentro deles. Finalmente, ela balançou a cabeça e não disse nada. Um preço que não podemos pagar? Você tem certeza de que não está louco? Yuan Kang olhou de cima para baixo para Lin Dong e zombou. No entanto, Lin Dong apenas sorriu levemente e acenou com a cabeça na cara de seu escarnecedor. Suas mãos estavam apertadas sob sua manga. 2 contas de pedra cinza apareceram silenciosamente entre seus dedos finos, enquanto uma flutuação obscura que não podia ser descrita, surgia como uma flutuação silenciosa. Tenho certeza, você quer tentar? Lin Dong levantou a cabeça, um sorriso brilhante brotou em seu rosto enquanto olhava fixamente para o trio Yuan Kang. Um pouco de loucura surgia levemente